Olá, talento! Sejam todos e todas bem-vindos a mais um episódio do podcast NaniCast. Hoje o nosso entrevistado é advogado e professor. Vamos conversar e saber tudo das novidades sobre inteligência artificial. Todos estão muito curiosos para saber o que está acontecendo. E melhor para informar e esclarecer todas as nossas dúvidas, vamos conhecer quem? Victor Drummond. Bem-vindo, bem-vindo, Obrigado, Victor. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigada pelo seu tempo, por estar aqui. Obrigado. Uma e alegria. nos presentear com as informações que os talentos, atores, atrizes, todo mundo do audiovisual. Todo mundo ansioso. Querem estar, assim, estar ciente de tudo que está ocorrendo. E você é o melhor para nos informar. Que bom. Me conta quem é você, em primeiro lugar, se apresente. Quem é o Victor? E já vamos na nossa conversa, já tirar todas as dúvidas. Tá bom. Primeiro, obrigado. Imagina, obrigado. eu É uma que honra, agradeço. uma alegria Agradeço. estar aqui, podendo participar, conversar, trazer um pouco de conhecimento e, sobretudo, falar para a turma que eu trabalho há quase 20 anos, né? Conectado assim diretamente. Eu sou professor de Direito, tenho uma carreira já relativamente longeva, 20 e poucos anos que eu atuo nesse setor de direitos autorais, culturais, entretenimento. E escrevendo, né? Escrevendo muitos textos, muitos livros, palestro há muito tempo, estive em vários países, defendendo algumas causas sempre vinculadas ao criador, sempre vinculadas aos atores, aos escritores, aos pintores, sempre o criador no cenário artístico, cultural. E há muitos anos atrás, em 2005, eu fundei uma associação, fundei como técnico, né? Porque eu não sou ator, ainda que muitas vezes confundam e perguntam se eu sou ator nos lugares, e que, aliás, eu acho ótimo, não tem nenhum problema com isso, muito pelo contrário, fico muito feliz. Você atua em outra área. Pois é. Então, assim, faz parte do processo e tem essa coisa da gente se conectar muito fortemente, né? E aí eu consegui, assim, pessoalmente, enfim, por acidente, eu fui fazer um mestrado fora e por acidente eu descobri o que funcionava na Europa já de alguma forma um trabalho de não só regulamentação do direito dos artistas, mas reconhecimento e cobrança de direitos pelo uso do trabalho deles no audiovisual. Às vezes eu uso a palavra artista me reportando a todo mundo, mas às vezes é atores e atrizes, né, no audiovisual, que é um jargão que a gente usa. Isso, né? O que às vezes também se fala elenco, né? Enfim, talento, elenco, enfim, mas artista em várias em geral, formas. porque a arte. Exato. Então, o que aconteceu foi um acidente. Eu fui estudar, eu nunca tinha pensado em ser professor de direito. Na verdade, eu não queria ser advogado, já cuidava de um escritório, em alguma medida, de um escritório da família, mas não tinha muito interesse nas áreas que o escritório trabalhava. E eu queria ser ator, queria ser músico, fazia teatro, tocava já guitarra. No mundo das artes. Queria isso. E aí não aconteceu, assim, não foi acontecendo, mas eu entrei na faculdade de Direito e acabei sendo produtor de evento. Acabei acompanhando alguns artistas mais populares na época da década de 90, assim, fazendo show. Então eu pegava a estrada. Enfim, trabalhava aí nessa coisa de estar na rua, né? De trabalhar sempre nas praças, né? Então trabalhei com Só Pra Contrariar, Cheiro de Amor, Martim da Vila, um monte de gente. Só que eu não era o produtor dos artistas. Eu era sempre alguém que era contratado pela empresa que fazia o show acontecer. Então, fui tomando uma experiência com isso e tal, mas não fazia muito sentido para mim que aquilo fosse a minha carreira. Ou eu virava um empresário artístico, ou eu entrava no setor artístico como criador, ou como advogado, que era uma opção, e que na época era a última opção. Eu já estava formado quando eu tive essa trajetória, assim. E aí, em algum momento, isso se esgotou para mim, eu parei de viajar, parei de ser produtor, e, já formado em Direito, resolvi que eu ia estudar Direito Autoral e que eu ia ter um foco em ajudar os criadores. Eu não queria entrar na indústria, eu queria entrar para ajudar os criadores. Maravilha. E executei isso. Comecei a estudar com um material muito escasso, final da década de 90,
E conheci um autor, que era um grande autor português, José de Oliveira Sansão, professor de Lisboa. O conheci numa vinda ao Brasil e queria ser pupilo dele. E ele me convidou para fazer o mestrado em Lisboa. E eu fui embora. Então, eu tinha um escritório ali começando, tinha acabado de abandonar a carreira de produtor. Se é que eu posso falar que era uma carreira, foi um trabalho durante algum tempo. Uma experiência. Uma experiência. E então abandonei de alguma forma. Tinha ali um namoro, tinha o escritório começando e tal. E aí eu meio que larguei tudo isso e fui estudar em Portugal. E estudando, se revelou uma vontade de ser professor de direito. Eu fui me especializando muito rápido, publiquei textos, saí na mídia em Portugal assim 15 dias depois de chegar e até me assustei um pouco, porque foi uma coisa meio inusitada, né? Um advogado, um estudante, né? Chegar ali em Portugal, já não era novinho, tinha 27 para 28 anos e tal. E essa coisa aconteceu muito rápido numa dessas idas e vindas, porque aí eu passei um ano indo lá, e eu comprava uma passagem de estudante, mas buscava parar nos outros países, abria passagem por 2, 3 dias, e eu procurava o advogado local e o professor local que fosse um grande pensador da área, para fazer uma conexão, pesquisar e conhecer as pessoas. Nossa, muito bom. E fiz uma conexão incrível, assim, tenho amigos até hoje, assim, na França, na Itália, Portugal, Espanha, Alemanha, em vários lugares fui fazendo isso. E sem querer, que assim, o planejamento não era fazer uma carreira internacional, era estudar. E internet ainda começando, a internet comercial, 98, né, ela chegou no Brasil. Então aí eu só tinha a busca do conhecimento. Não é, claro, queria me posicionar profissionalmente, mas estava livre com isso. Esperava que as coisas acontecessem. E nisso, um dia eu fui parar, numa história inusitada, numa associação de direitos na Espanha chamada AISRE, com G, que o espanhol fala o gutural aqui, né? Vocês que estão vendo a gente, ou o G, ou quando vocês forem falar Juan, Juan, o J, o J é aqui, vem do árabe, né? Olha. Ali pela dominação da Península Ibérica, o J é aqui. E aí, a ISRE, que tem esse nome estranho, era a associação. Eu conheci um grande amigo, fiz amizade com o Abel Martín, que é um advogado e professor como eu, espanhol, que era um líder desse processo lá, e era diretor na associação. Ele me mostrou, e aí eles começaram a me pagar umas bolsas ali. Era uma coisa, realmente era uma fundação, uma associação de artistas que tinha o entendimento de fomentar que, além dos artistas receberem os direitos, que houvesse a possibilidade de surgimento de outras associações em outros países. E eles, em algum momento, foram me formando como profissional. Então, eles foram me pagando bolsas. Eu fui a Santander, na Espanha, 2 vezes, fui não sei aonde, pagaram um curso em Toledo. E aí eu comecei a estudar e me especializar numa área que era muito difícil a especialização antes, mas me pegaram pela mão, assim, foi um troço quase que, sei lá, milagroso, assim, em algum sentido. Por que iam escolher esse cara para fazer isso, né? E até quando eu cheguei, olha que interessante essa história, quando eu cheguei na associação, foi uma coisa inusitada. Eu estava numa livraria em Madrid, que é uma cidade que eu amo, e, claro, vou muito depois de então, uma livraria jurídica chamada Marcial Pons. Eu comprei ali os livros, mas ainda com dinheiro escasso de estudante, e eu perguntei para o vendedor um professor de um livro que eu comprei, onde ele ficava, que era na Universidade Complutense de Madrid. E ele me disse, eu falei, eu vou lá conhecer esse cara. Que maravilha, tem que Eu ser peguei assim o metrô mesmo. e fui para lá. Quando eu cheguei lá, ele não estava, eu fiz um bilhete, botei um bilhete em espanhol que eu não escrevia, nem falava, era uma coisa, um dialeto estranho. Mas ele entendeu. Botei debaixo da porta e fui embora e disse, no dia seguinte eu volto. E aí, Nani, aconteceu uma coisa muito curiosa. Em Portugal, o pessoal é muito mais formal do que na Espanha, né? E seria impensável você sair para almoçar com um professor, ainda que o meu orientador fazia isso comigo, ainda que ele fizesse isso comigo. Eu ia de tênis para a faculdade e ele me levava para almoçar. Quer dizer, me receberam de uma forma, realmente muito afetuosa lá. E aí esse professor, que é o Carlos Rogel Vida, quando eu cheguei no dia seguinte, ele estava entrando no gabinete dele. A gente tem que pensar que a internet estava começando. Ligação de telefone era com ficha. Nossa! Não sei se vocês sabem o que é isso. Vai ter pessoas que não vão saber. Daí vem a expressão, caiu a ficha, né? Você realizou, como dizem os americanos, você realizar, perceber alguma coisa que aconteceu, caiu a ficha. E aí ele
abriu a porta e pegou o bilhete e começou a ler. E eu falei, não precisa ler o bilhete. Eu estou aqui. Sou eu. Olha. Aí eu comecei a contar para ele, disse o que eu estava fazendo na Europa. Ele me chamou no gabinete dele e falou, vamos almoçar. Me levou para almoçar. Inusitado, né? E a gente falava um pouco espanhol, um pouco em galego, porque ele é galego, ele é da Galícia, e o galego ali é uma mistura do espanhol com o português. E foi uma coisa deliciosa. E tomamos cerveja, impensável um professor universitário tomar uma cerveja. Eu acho que foi um pouco Foi audacioso, mas uma audácia boa. Boa. Né? Aí ele falou, olha, você precisa conhecer essa pessoa, que é o Abel Martim. Vá lá na associação, me diz como funciona lá, e ele vai te dar uns livros. E foi assim. Eu desci, liguei no orelhão lá para a associação. O advogado, o Abel Martim, falou, tudo bem, vem aqui, vou te dar uns livros. Eu fui lá, ele me deu uns livros, era uma coleção que tinha 6, 7 livros, hoje tem centenas. Já publiquei vários livros nessa coleção, que era uma coleção começando ali sobre direito autoral. E ficamos amigos, assim, imediatamente, e ele falou, você tem que estar nesse processo, nesse projeto. Você tem que fazer isso no Brasil e na América Latina. Perfeito. E a coisa aconteceu. A partir daí, foi uma coisa realmente impressionante. Eu voltei ao Brasil, depois eu fui defender meu mestrado, e a minha condição de professor ficou vinculada com o que eu pensava na proteção dos criadores. Então, eu já escrevi sobre a proteção dos direitos indígenas e das sociedades simples. Tem um texto na tese que é sobre filosofia do direito de autor, a justificativa para existir o direito para proteger o criador. Toda a minha carreira foi feita nisso, academicamente, e aí eu formei a associação em 2005, 8 de dezembro de 2005. Formei uma associação, porque, claro, já tinha uma maturidade, já tinha 4, 5 anos que eu estava estudando aquilo incessantemente, né? Incessantemente. E não tinha material, assim. Então, eu estudava o que dava e conseguia cursos. E eles me davam as bolsas, eu terminei o mestrado e falei, agora sim, eu vou fazer alguma coisa por essa turma. Assim. Mas até perceberam que você queria aprender. Por isso que você teve a oportunidade. É uma coisa muito interessante, assim, como parecia... Eu sou um cara muito cético, eu não sou vinculado a nenhum misticismo. Realmente, no meu caso, não é uma questão de opção. Eu acho que as pessoas têm a relação com isso ou não, né? Então, ninguém escolhe, eu tenho uma concepção mística ou não, ou eu sou ateu porque eu quero. Não é uma opção, né? As coisas acontecem. E eu realmente sou um cara muito cético, mas a minha vida profissional, em alguns episódios, sobretudo aqueles vinculados à criação, à presença dos atores e tal, tem coisas assim realmente inexplicáveis, assim, a condução com que as coisas foram acontecendo. Se eu falar condução, seria eu que estivesse conduzindo, mas, assim, o fato com que as coisas foram acontecendo é muito curioso. E, a partir de então, eu criei a associação em 2005, fui chamando as pessoas, foram entrando muitas e muitas pessoas, hoje são quase 3 mil artistas. Tive episódios de relacionamento, assim, de união incríveis. Hoje a nossa presidente é a Bel Kutner, que eu amo, é uma atriz maravilhosa, uma pessoa incrível. Durante 6 anos foi a Glória Pires, que virou minha amiga e confidente também, assim como a Bel. A gente tem trabalhado mais com mulheres do que com homens e tem funcionado super bem. Mas eu preciso indicar que o primeiro presidente foi o Edwin Luiz, que é um ator também muito conhecido no teatro e na TV, mas de teatro ele é uma coisa assim fenomenal, né? Então fica assim meu agradecimento a eles e a todos que foram participando disso. Hoje a gente tem uma associação sólida e que tem um objetivo, é um tema só. É buscar que na lei haja proteção para os artistas e o reconhecimento do direito pelo uso das obras das quais eles participaram. É a Interartes. É a Interartes. É isso, eu vou abrindo a água aqui enquanto isso. Vamos ver se eu não vou fazer. Vamos ver, olha lá. Gente, a gente tem aguinha também saudável. Consegui. Quem já conheceu, ele fez. Agora ele vai colocar. Vamos ver. Ele vai colocar num copo, né? Olha lá. É assim mesmo. Deu. É algo moderno Deu e diferente. certo. Deu super certo. Ele abriu direitinho, gente. Eu tava com medo de virar um meme de... De meme, pá, você jogar, encher de água, ficar aquela coisa tudo... Água, pH 8,5. Obrigado. Olha lá, saudável, gostoso. Vou botar assim, ó, pro pessoal ver. E uma coisa assim, a Interartes, como faz
para se associar e o que tem em troca você sendo associado? Vamos lá. A Interartes é uma associação civil, ela não faz o papel de sindicato, ela não faz o papel de empresa, nem de agente de artistas. Então, ela não consegue trabalho, nem defende as demandas trabalhistas. Só que, quando os artistas fazem parte da Interartes, eles têm a possibilidade de receber os direitos que vêm do exterior, que algumas poucas vezes aconteceu, mas houve repasses de direitos do exterior, algumas 4, 5 vezes, talvez. E, além de tudo, tem direito a usufruir das questões coletivas que são de formação dos artistas. Então, por exemplo, agora a gente acabou de fazer um curso muito interessante com um roteirista e ator que é o Thiago Ayashi, que era um curso só para os associados da Interartes. E é um curso que ele montou para atores e atrizes terem a perspectiva de serem autores dos seus projetos. Então foi uma coisa incrível, um curso pequeno, foram 4 aulas, mas super, super, super funcionou. No período da pandemia e um pouco antes, a gente montou projetos sociais com parte disso que vem do exterior sendo arrecadado para atividades de benefício dos artistas. Então, a gente teve alguns artistas que acima de 65 anos com dificuldades que receberam durante 2 anos um aporte de dinheiro para eles terem uma vida mais digna. A gente fez por 1 ano, depois fez por mais 1 ano. Quando chegou na pandemia, a gente tinha e tem esse dinheiro reservado, então a gente conseguiu ajudar pessoas naquele momento crucial que as pessoas perderam totalmente o trabalho, que vinha o dinheiro do governo, mas que nunca chegava, os R$600 prometidos e tal. Atrasou muito isso, a gente se reuniu e conseguiu atender alguns artistas. Mas isso tem um ponto muito importante, que eu acho que é o que consolida essa necessidade de união. Nós temos 3.000 artistas. Naquela ocasião, Nani, quando a gente abriu assim, um formulário, um processo para que as pessoas se candidatassem para receber esse dinheiro, a gente podia atender um pouco menos de 100 pessoas durante 2 meses. É o que a gente podia fazer. Dar o dinheiro para a pessoa, para ela comprar comida, que era isso que as pessoas estavam pedindo. Não estava trabalhando, sobreviver, né? era isso. Era pandemia, não tinha como. Sabe quantas pessoas pediram, na ocasião, essa ajuda de 3.000 artistas? Quanto? 1.200 pessoas. Nossa, muita gente. Para você ver quantos ficaram desamparados. 1.200 pessoas pediram. Então, assim, para além de qualquer paternalismo que a gente tenha, para além de qualquer tipo de entendimento corporativista, a gente precisa entender que é uma categoria que sempre sofreu, sempre sofre muito, e nesse caso, isso me marcou muito, assim. Pessoalmente me marcou muito, me emociona falar isso, sabe? Porque você imagina, as pessoas mandavam assim mensagem no WhatsApp dizendo: Vitor, eu tô sem comer. Nossa, que judiação. Eu preciso de dinheiro para comer, o que vocês podem fazer? Então a gente conseguiu, é um mérito do conselho, a Glória era presidente, Bel era vice-presidente, Carolina Ferraz, um monte de gente, Bruno Padilha, Thiago Lacerda, tinha muita gente. Eu não vou nomear todo mundo, gente, não fiquem tristes comigo. Mas foi um processo assim, emergencial importante e que a gente viu o tamanho do problema. Então, eu penso na associação hoje, bom, enfim, isso é uma das coisas que ela pode possibilitar. A gente quer também agora tentar fazer projetos que sejam projetos sociais e culturais, e a gente tem a possibilidade de fazer isso como associação civil, com projetos incentivados, por exemplo, mas que sejam em benefício da coletividade. Porque é claro que a gente sabe que tem um monte de projetos do ponto de vista artístico e que são todos muito relevantes. Mas como a gente é um centro de reunião e talvez a gente possa cuidar dos artistas de uma forma mais efetiva. Por exemplo, dando formação. Informação e formação. A gente fazer um podcast pode ser muito interessante, um podcast específico. Eu já te dei, exatamente. Que você já me falou, uma dica, obrigado, a Nani deu a dica. Já dei a dica para fazer o podcast, tirando todas essas dúvidas. Claro, e uma presença constante. Muita dúvida de contrato, do que fazer, do que entender, porque juridicamente a gente precisa disso. E nem todos têm condições de pagar. De pagar um advogado. Não, eu pessoalmente atendo muitas pessoas, assim, mas eu não tenho braço para isso, não consigo, né? Tem que ter uns parceiros para contribuir, então, né? Hoje tem muita gente que se formou tecnicamente
para trabalhar nos direitos autorais, e eu sou professor há muitos anos, então eu tenho muitos ex-alunos que passaram por mim, né, e são colegas de trabalho. Preciso dizer que, em geral, são muito respeitosos. Assim, se é verdade que o professor ele tem... Enfim, ele não é bem tratado pelo Estado brasileiro ou por parcela da sociedade, quem aprende com um professor ainda é agradecido. Então, eu sou muito feliz na condição de professor. Eu sou dirigente e advogado, mas eu ainda acho que eu sou mais do que tudo professor. Não dava para eu ser dirigente se eu não pudesse ensinar. Exatamente. E eu não procuro ter reserva de conhecimento. Eu digo tudo. Tudo que... O advogado tem uma coisa de reserva, né? Então, você chama um advogado para uma entrevista, ele conta um pouco, mas não conta tudo. Ele conta ali uma coisinha, mas deixa sempre um segredinho para contratação. Eu não faço isso. Eu conto tudo que eu sei e que pode ser dito. Tem coisas que não podem ser ditas porque são privativas do cliente ou, claro, enfim, de quem você está ali trabalhando. Mas fora isso, eu digo tudo, porque eu acho que faz parte do processo. Então, a gente tem essa ideia e possivelmente a gente vai conseguir, para o ano que vem, muitos outros cursos, muitas outras possibilidades para que as pessoas usufruam enquanto a gente não consegue uma regulamentação eficaz. Agora, tem 6 meses que a gente está lutando por uma alteração da lei de direitos autorais para que o ambiente digital seja um ambiente de proteção dos artistas, para que os artistas possam receber direitos. Exatamente. 6 meses. Daqui a pouco o Congresso vai entrar em recesso, está entrando agora, mas a gente tem aí tantos meses para trabalhar. Então, uma coisa importante que eu estou dizendo hoje aqui pela primeira vez para você. A gente vai ter um projeto de lei e, assim, é impossível frear o processo de consideração da gestão coletiva como um sistema para arrecadar os direitos para os artistas no cenário digital, principalmente. Não dá para voltar atrás, não dá para não ser assim. Então, as empresas, que são aquelas que vão ter que pagar os direitos, têm que entender que essa conta não é do tamanho do que eles acham. Não existe aqui qualquer tipo de pagamento que vá impedir a realização de uma plataforma de streaming, de existir, ou qualquer empresa de radiodifusão que tem uma plataforma. Não existe isso. Não existe nenhum tamanho na gestão coletiva do audiovisual que impeça a existência das empresas. Mas elas têm que ter a consciência social, acho que esse é o ponto. Tem que ter humanidade, consciência social, de que sim, você tem que pagar algumas coisas pelo uso das obras dos artistas que estão ali trabalhando. Não pode ter artista passando fome estando no ar. Exatamente. Com uma obra da qual ele participou. Isso não é admissível. Então, essas empresas têm que entender isso. Em alguma medida, as pessoas entendem, concordam com isso publicamente. Mas o que é importante é que o lobby em Brasília, que o comportamento corporativo empresarial seja diferente. Ele tem que ser mais humanizado. E eu acho que esse grande tema que está possibilitando a gente falar sobre isso hoje, que é o streaming, junto da inteligência artificial... Exatamente. Está colocando a mão numa ferida, que é assim, não dá para esticar mais a corda, não dá para os artistas ficarem submetidos a mais humilhação, mais indignidade, entende? Além de eles imporem nos contratos o tempo que eles querem usar o uso da imagem, de direito de voz, direito de imagem, etc. e tal, agora também, né, estão querendo colocar referente à inteligência artificial, que não é justo. Dublagem, tudo, e repetir a sua voz, que é você. Claro. Não faz você sentido. Concorre com você mesmo. Você concorre com você mesmo e você não vai ganhar por aquilo. Não. Porque você assinou aquele contrato e você não tem mais direito daquilo, e o cliente que tem direito porque pagou, e não tem como pagar algo que é seu. Eu acho que assim, Nani, tem uma discussão que é ética, as pessoas têm que pensar nisso. Como eu tenho essa carreira como advogado e sou dirigente, professor, me perguntam muito sobre as soluções jurídicas, sobretudo no âmbito dos direitos autorais, da propriedade intelectual. Mas veja, a discussão antes é sobre o que a gente quer ser como sociedade. A discussão é ética, é assim, bem e mal, bom e ruim. A gente tem que entender o que a gente quer como sociedade. Vamos pensar no exemplo do ChatGPT, que há pouco você nomeou. Eu sou um professor universitário. Como professor universitário, um mestrando ou um doutorando faz pesquisa comigo. Exatamente. No direito, o que a gente faz é revisão bibliográfica. Analisa-se a literatura anterior,
Basicamente, analisa-se a lei, o entendimento social, mas é uma revisão bibliográfica. Todo o conteúdo estará em ferramentas como o ChatGPT. Então, haverá sim a possibilidade de construção de textos por parte do ChatGPT ou qualquer ferramenta cada vez melhores. Agora, vamos pensar. Se quem faz a ciência é o ser humano, o que adianta um mestrando apresentar uma pesquisa que ele não fez? Que ele não pesquisou. Que ele não pesquisou. Fora que ele Portanto, não entendeu, que ele não sabe, não ele entendeu. Não entendeu, ele foi lá e pesquisou e veio pronto para ele. Exato. Então, o que adianta um estudante de direito, de humanidades, qualquer um, apresentar como resultado algo que não é o resultado? É uma questão, não é nem paradoxal, é assim, não faz sentido do ponto de vista filosófico. Apresentar um estudo que você não fez como seu é um não estudo, você não estudou. Parte do estudo é para si, parte é para a sociedade. Se você faz, e se você não faz e não melhora, então não serviu para você. Se você não faz e o resultado não é científico, porque ele não foi elaborado, você não traz nada para a sociedade. Então a ferramenta é muito boa e ela tem que ser utilizada, mas desse ponto de vista, ele não pode substituir a função estabelecida do conhecimento. Agregar no que você já tem de conhecimento. Exato. E não fazer com que aquilo seja o conhecimento total, porque você não estudou, não fez nada. E que substitua o que você deve fazer. Exatamente. Entende? Porque não pode parar com isso. Parou agora de estudar, não vai precisar fazer faculdade? Você Claro, pega todas as ferramentas aí e pronto, o que é? A nova geração preguiça? E aí, a ciência... o que a gente pensa em áreas do conhecimento? Filosofia não é ciência. Não é voltada à experimentação. Então não é ciência. É um campo do conhecimento importante que a gente precisa se debruçar e fazer questionamentos. Se eu fizer isso, qual é o resultado que isso gera do ponto de vista do comportamento para as pessoas, o que eu estou impactando as pessoas, o que é o mundo, para onde eu vou, de onde eu vim. Essas são as discussões filosóficas, né? Vale a pena viver mais tempo? E se a gente viver mais tempo, que tipo de vida a gente vai ter? Então, tudo isso está no campo da filosofia. As pessoas acham que filosofia é só o que está nos textos dos grandes autores. E não, filosofia é o nosso debate. Filosofia é conversar com seu parente em casa, com seu amigo, no bar. Só que filosofia não é necessariamente algo tão denso e também pode ser uma bobagem às vezes. É uma vivência. Pode ser uma bobagem. Só que não é um campo nesse sentido da ciência. A ciência se constrói de outra forma, com experimentações, com testes, etc. Agora, vamos pensar. No ramo da filosofia, existe a filosofia ética. Que ética não é simplesmente a gente saber como deve se comportar, e sim, também é isso, mas é um ramo da filosofia. Por que se comportar de uma forma e não de outra? A inteligência artificial entra aí. Por que nós vamos nos comportar de uma forma e não de outra? Por que nós vamos aceitar que um texto construído sem ser por uma pessoa sirva para ser dito que foi construído por uma pessoa? A mentira. Entende? Nós vamos repetir a mentira. Então não é o resultado somente, é o caminho. Então, o poeta espanhol Antonio Machado, ele tem uma frase maravilhosa: caminante não é camino, se hace camino al andar. Veja, eu sou um escritor, eu gosto de escrever, eu tenho prazer, eu tenho desejo na escrita e prazer. Eu preciso escrever e sentir o que acontece com a minha mente e com o meu corpo com o ato da escrita. Se eu só penso no resultado final, eu posso até ter um resultado melhor com algumas ferramentas do que seria o meu. Mas não teve a vivência. Não tive a vivência, não tive o prazer, não tive o desejo. Então, se parte do que eu sou é o que eu sinto, por que eu vou matar o que eu sinto em detrimento de um resultado pragmático? Entende? Então eu quero ser escritor, eu quero escrever. Se a ferramenta me ajudar, tá tudo bem. Esse é o problema da inteligência artificial do ponto de vista da ética e do entendimento. Somente para ajudar ao tempo. Determinadas coisas, olha, não estou com tempo, isso daqui pode me ajudar a ser mais ágil, etc. Tal, mas tem coisas que não tem como. A gente perdeu o prazer da inatividade. Isso não sou eu que estou dizendo, um filósofo coreano radicado na Alemanha que eu estou citando sempre, que é o Byung-Chul Han, e que certamente a turma dos doramas vai conhecer e vai saber que eu estou falando errado. Mas o Byung-Chul Han,
ele tem um texto agora que é o Vita Contemplativa, que ele fala sobre essa questão da inatividade. Veja só a nossa vida, veja o meu dia de hoje. Eu produzi muito, eu estou conversando com você e o papo é bom. É agradável, útil e engrandecedor para nós, e eu espero que para o nosso público seja também, imagino que será. Antes fiz uma coisa parecida, antes também. Mas em que momento eu vou fazer nada? A gente diz que é não fazer nada. Não é não fazer nada. É sim fazer nada. É sim ter o tempo para o pensamento. É sim ter o tempo para a reflexão. Quem é que vai poder ter tempo para reflexão se o movimento é esse? Quem é que vai ter tempo para reflexão se a gente está preocupado como sociedade mais em quem vê o que a gente expõe do que quem pensa conosco? Que sociedade a gente quer construir em que a gente põe uma postagem com um carro para parecer que a gente é melhor ou para fazer acreditar que a gente é melhor porque tem uma postagem com um carro, quando, na verdade, o mais importante é o nosso pensamento. E, ao mesmo tempo, esse debate do pensamento, da cultura, das artes, ele tem que ser entendido como algo que pode ser lúdico, pode ser uma brincadeira, mas tem que ser sério, não pode ser esculhambação. Não pode acontecer como acontece hoje, de ter dezenas, centenas de coaches de vivências que não tiveram. Você pode dizer que é uma especialista na área que você vivencia, eu posso dizer que eu sou um especialista na área que eu vivencio. Agora, eu não vou ficar aqui cagando regra sobre como as pessoas se comportam em relacionamentos. Não, em relacionamentos. Igual a turma dos Red Pills. Aí se a mulher fizer isso, você terá que fazer isso. Se você se comportar assim, ela se comportará de uma forma tal. Quem é você para criar essa régua? Quem é você para saber todo o comportamento humano? Quem é você para conhecer todas as pessoas? Entende? E aí os coaches também de vivência, na minha vivência tal, parece um pouco assim, parece o padre, assim, é uma brincadeira com os padres. O padre fala muito de casamento. Quem menos sabe de casamento é o padre. Ele nunca casou? Pois é. Claro, Vindo por esse padres, lado, por favor, não, padres que nunca casaram. Não venham contra mim, assim, Mas a Associação Mundial de Defensores de Padres. É uma brincadeira, a gente tem sempre que dizer que é humor, né? Hoje em dia, se você não falar que é humor, você está liquidado. Não, na internet a gente vê muito, né? Os conselhos, né? De como criar um filho, de como isso, aquilo. E pessoas dando conselho que não tem filho. Não tem filho, não sabe o que é conselho, não sabe nada. Aí eu falei assim, peraí, mas essa pessoa que está dando conselho, ela tem filho? Não. Que engraçado, né? Não tem perspectiva nenhuma, não tem. Então, assim, existe uma... E aí é uma coisa interessante, a gente está falando sobre filosofia e sobre ciência. A gente falar alguma coisa que a gente percebe empiricamente, que a gente vivencia, a gente só pode falar se a gente vivenciar. Isso é um ponto. Mas para compreender pensamentos e para compreender, por exemplo, processos históricos, a gente não precisa ter vivenciado, mas a gente precisa de conhecimento. Eu posso conversar com você aqui sobre a Segunda Guerra, sobre o nazismo, sem ter nascido nem vivenciado, mas eu vou trazer um entendimento sobre o que eu estudei. Mas não posso dizer qualquer coisa. Eu preciso estudar, eu preciso ter bases sólidas. Eu falo sobre muitos assuntos, mas eu evito falar, sobretudo publicamente, sobre coisas que eu estou num caminho do estudo, ainda que sempre seja isso, né? Mas que eu não tenha um mínimo para dizer ali. Então, quando eu falo alguma coisa, e não é nenhuma arrogância, isso de jeito nenhum, eu procuro falar sobre assuntos que eu tenha ou vivência ou conhecimento de estudo. Claro que é diferente você falar num podcast de qualidade como o seu, que a gente vai trazer informações, e eu falar no boteco com os amigos. Eu não tenho compromisso no boteco. Exatamente. Mas o que aconteceu é que as pessoas estão confundindo isso. Então, no direito, por exemplo, muitas vezes eu estou assim no bar com alguns amigos, e amanhã isso vai acontecer de novo, quando eu chegar no Rio de Janeiro, isso vai acontecer de novo. Eu vou lá no boteco, aí eu tenho uns amigos médicos, economista, ou peixeiro, ou sei lá o quê, e a gente está ali numa mesa e alguém vai falar do Supremo Tribunal Federal, ou vai falar sobre direito. Aí vão ter opiniões como se fossem técnicas. Você que está ouvindo a gente, se você não é do direito, você não tem opinião técnica. Então a sua fala é uma
troca de ideias, é um bate-papo, é uma botecagem. Não pense que o que você sabe é significativo do ponto de vista científico do conhecimento. Não é, lamento informar. Então, por isso... Você não estudou para isso. E assim, quando um amigo meu que é médico começa a falar sobre medicina, eu faço perguntas, eu não dou respostas. Eu não sei. Claro, eu me remeto cada um na sua área. à minha incompetência, ao meu desconhecimento e calo a minha boca. Entende? Exatamente. Agora vem o outro que é, sei lá, de uma área tal, acha que pode opinar sobre o direito como se o direito fosse um tema de boteco. Ele vai opinar como tema de boteco, mas não vai fazer ciência. Então, esse é um problema que as redes criaram. Todas as plataformas e redes sociais criaram um falso entendimento de que a circulação do conhecimento é algo suficiente para que as pessoas entendam. E ter muito conhecimento disponível não significa cultura, não significa entendimento sobre aquilo que está circulando. Nunca houve tanta facilidade a acesso a temas, né, a assuntos e a conteúdo como hoje na história da humanidade. Isso só vai aumentar. Agora, o que acontece é que a gente não tem tempo para esse aprendizado. Porque o tempo virou uma commodity, ele virou nós somos objetos das grandes corporações. Nós somos produto para as grandes corporações, e o nosso tempo também. Que eles que determinam. Claro, quando um banco vai lá e diz que você não vai mais entrar na fila porque você faz tudo no seu aplicativo, ele está te dando um tempo que você está economizando. Mas depois ele quer o seu tempo. Porque ele quer, uma outra empresa vai querer o seu tempo na rede social, vai querer o seu tempo... Influenciar você de alguma dos forma. Produtos. Então é o tempo, a gente precisa gerenciar o tempo. E o Byung-Chul Han é um grande filósofo para pensar isso. A gente precisa ter o nosso tempo. A gente precisa ter o nosso tempo e tomara que a inteligência artificial nos permita isso, nos faça economizar em algum sentido, mas ao mesmo tempo nos permita ter um espaço conosco, né? Com a nossa intimidade. Eu tenho algumas perguntas aqui, eu gostaria de saber, diante do pensamento de alguns que estão nessa batalha, né? Uhum. Que falam batalha perdida referente à inteligência artificial. Uhum. Como vai ser os atores que irão somente submeter aos contratos? Como garantir os direitos conexos, autorais e de imagem? Vamos lá, legal. E, às vezes, os contratos, eles normalmente são enviados e impõem. E o artista precisa trabalhar. Ele não quer perder aquele trabalho. Então, o que ele vai fazer de falar assim, não vou aceitar isso, porque às vezes ele se sente tão encurralado, tão, né? Claro. Porque as condições assim, não são iguais, não né? são, porque assim, não são iguais. Se eu não aceitar, eu perco o trabalho. Uhum. E se eu aceitar, eu vou ser prejudicado, porque vão usar a minha imagem, a minha voz, e não vão precisar de mim como pessoa física, porque vão colocar uma inteligência artificial. Claro. A gente tem que pensar mais do que como somente consciência social, a gente tem que pensar na sociedade que a gente vai construir, né? Vou insistir nisso. A inteligência artificial em cláusulas contratuais não é algo determinante. Ou seja, não é necessário que um ator, uma atriz, um locutor, um dublador tenha que ceder seus direitos para nenhuma empresa para que o que ele tem de mais valioso, que é a imagem, a voz ou a sua corporificação, seja utilizado por uma ferramenta de inteligência artificial. Não é necessário isso hoje. Se não é necessário, cláusulas assim não precisam ser assinadas e não precisam ser aceitas. Não é obrigatório. Não são obrigatórias. Está em lei. Não está em lei, não faz sentido que seja assim. Então, o que eu digo assim, tenho sido muito provocado e hoje, então, as pessoas vão assistir e vão saber que a gente está gravando aqui depois da greve dos atores, né, do início nos Estados Unidos, a gente pode falar sobre isso, acho que é importante. Tem que falar que está tá explodindo o tema. Exatamente. O que acontece? Quando um ator é convidado para ele participar de uma obra de audiovisual, é razoável, ainda que eu questione de muitas formas, mas é razoável que o contratante queira ter a concentração de todos os direitos, seja dos atores, dos roteiristas, dos diretores e tal, para que ele possa fazer a obra circular. O sistema norte-americano é assim, o sistema de copyright. E a obra circula. O sistema brasileiro, ele vem do sistema francês e ele prevê a possibilidade de circulação, mas a gente precisa que haja uma remuneração adicional. Essa é a luta da Interartes. É isso que a gente vai buscar numa alteração da lei e eu conto com
todo mundo apoiando a gente nesse segundo semestre de 2023. A gente precisa que isso seja uma demanda social e não é só corporativista. É social porque se você mata o artista, mata a arte, que é o que te faz ter uma vida melhor. Esse é o ponto, sabe, Nani? As pessoas acham que qualquer defesa dos artistas tem que ser levada assim, lá vem os mamadores de teta, já vem não sei o quê. Não, se você mata todos os artistas, a sua vida é pior. Esse é o ponto. As pessoas precisam entender. E cada vez menos pessoas querem ser artistas. Em todas as áreas do desenvolvimento artístico. Cada vez menos surgem artistas das artes plásticas, atores, atrizes, diretores, roteiristas. Talvez são cada cansados. Vez menos. Por quê? Os novos não querem. Por que vão submeter alguma coisa? E aí a inteligência artificial vem rasgando. E fala assim, já que eles não querem, nós temos essa opção aqui. Fazemos Exato. um igual a Exato. ele que você quer, pegando todas as informações que são alimentadas por seres humanos, que aí ele cria da forma que eles acham. Esse é o ponto. Ou cada um que vai mexer naquele aplicativo. E ela cria e fala... E essa é a dúvida, porque às vezes os clientes eles estão pensando tanto em lucrar sempre neles, no caso das corporações assim, e eles falam assim, é mais fácil eu usar, então, um robô, uma imagem, mídia impressa, por exemplo, do que eu pegar um uso de imagem. Eu não vou pagar, não vou pagar diária, não vou pagar estúdio, não vou pagar elenco, não vou pagar ninguém, e vai ser rápido e prático. Isso precisa ser adjetivável. Isso precisa ser dito. Isso é deplorável. Você não pode assustador. Você não pode pegar toda uma categoria de criadores, de pessoas que criam e se submetem à criação, passando por necessidades diversas, e achar que você pode diminuir um pouco a margem e aumentar o seu lucro em detrimento dos seres humanos. Isso é desumano. Então, não é a inteligência artificial que é um problema. O problema é como a gente lida com isso. Então... Como é usado para o bem, como é usado para o mal. Como as pessoas têm feito também, né? Exato. Colocaram uma voz para vender produtos Exato. E é mentira, e pegou uma voz de uma outra pessoa, fazendo diversas coisas de cônjuges, de casais brigarem, e aquilo foi forjado. Claro, é isso, o deepfake, tudo isso. Então, assim, o recado para os artistas tem cláusula de inteligência artificial, você fazendo sessão, não assine, tire a cláusula. Fala com a sua agente, fala com o seu empresário, fala com o seu advogado, ou se não quiser falar com ninguém, tire você mesmo. Não precisa. Agora, se todo mundo assinar, daqui a quantos anos essa cláusula será uma cláusula padrão e ninguém mais vai falar nada e você vai estar matando a sua profissão e a sua atuação, a sua atividade. Nesse movimento dos artistas nos Estados Unidos, dos atores, eles descobriram que algumas empresas estavam contratando figurantes para escanear o corpo dos figurantes. Fiquei sabendo e para disso. utilizar a voz, a imagem e o corpo do figurante para... Outros projetos, exatamente. Streaming e tudo. Porque ele quanto assinou o uso de imagem. isso? Não, foram chamados para isso. Então, eles receberam um cachê e, com certeza, estavam precisando do dinheiro, acabou aceitando. Mas você viu que é má índole? Matou a Mas profissão, você viu? matou o trabalho do cara. Mas é a má índole. Claro que é. Então, a discussão não é ética. É. A discussão não é jurídica. Antes de ser jurídica, ela é ética. Exatamente. Não assine uma porcaria de um contrato que tenha isso. Exatamente. Não se submeta a isso. Mas aí eu vou perder o meu trabalho. Não, se você for que você perde o seu trabalho. Se você for, você mata a sua carreira. Se eu sou chamado para fazer uma obra e que depois as pessoas vão pegar a minha imagem, a minha voz e os meus trejeitos e vão usar em detrimento de mim mesmo, eu estou matando a minha carreira. Sim. Então, é isso que a gente tem que pensar assim. E para quem não é das artes ou desse mercado, tem que entender o seguinte, isso é justo? Isso é razoável? Isso é humano? Isso é humano? Não Esse é o ponto, entende? Ética, acima de tudo. E por que a gente foi, digamos assim, abalroado pela inteligência artificial? Eu escrevi um texto outro dia dizendo isso. E a inteligência artificial generativa, né? Que eu brinquei e disse que era degenerativa, né? Que ela vai piorando a criação, piorando a possibilidade cultural. Mas é claro que eu não sou contra o uso das ferramentas. Aliás, fiz vários vídeos usando ferramentas. Eu também. Depende da forma como você usa. Ou pro bem ou pro mal. A questão é essa. Quem é o humano que está usando? E assim, quer ver? Pensa numa coisa. Eu não sou um comunicador, eu sou um professor. E atrelado à minha condição de professor, eu tenho um monte de atividades. Se eu tenho uma ferramenta de inteligência artificial que me permite legendar o que eu falo num vídeo curto e
fazer com que isso chegue nas pessoas. Falando, paradoxalmente, sobre a inteligência artificial, eu não estou tomando lugar de ninguém que vai fazer a legendagem. Eu não estou tomando lugar de ninguém que vai fazer a edição. Eu não faria isso se eu não tivesse a ferramenta. Então, eu estou trazendo algo a mais que a ferramenta me possibilita sem tirar o trabalho de ninguém, porque isso não existiria sem a ferramenta. Até aí está tudo certo. Agora, se esse aplicativo, se essa corporação exige, quando eu vá fazer o uso, que a minha imagem seja cedida, que a minha voz, que o meu gestual seja de titularidade dela da quem está atuando eticamente mal é a empresa, não sou eu. Então, eu acho que aí a gente tem um caminho, assim. Qualquer uso por empresas de algo que possa formar resultados com a inteligência artificial que coloque as pessoas em vulnerabilidade, impossibilidade negocial e não somente diminuição dos postos de trabalho, tem que ser entendido de uma forma muito grave. Porque tecnologia tomar espaço de trabalho, tomar postos de trabalho, sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Uhum. Eu posso cravar para você que com esse processo é óbvio que parte dos dubladores e parte dos locutores, por exemplo, e atores em imagem, terão postos terão ocupações, terão um espaço ocupado pelas ferramentas de inteligência. É óbvio que sim, a gente já percebeu. A gente já sabe que no terreno da tradução, da dublagem, dos roteiros, isso vai acontecer. Sim. O que a gente precisa fazer? Estabelecer os parâmetros éticos mínimos. A coisa para fazer agora é discutir eticamente. É vir aqui, conversar com você e dizer, é isso que a gente quer como sociedade? A gente quer uma sociedade que o ChatGPT faça o trabalho de um pesquisador? Tem o domínio de tudo? Nós queremos que ele faça? Não. Não. Então nós vamos nos opor. Não à ferramenta, mas ao resultado, ao que se faz. Então a gente pode ter uma lei, por exemplo, que diga que todo produto cultural, todo bem, todo resultado artístico que tenha passado por inteligência artificial tenha essa indicação precisa. Primeiro, para não confundir as pessoas. Registrar a sua obra. Não, mas prompt, primeiro para não... Faz um prompt e aí você registra o que mas você fez. Não queria falar disso. Só fechando essa linha, mas isso é um tema muito importante. Mas assim, é importante que a gente tenha o direito de saber, como sociedade, se algo foi criado por algum ser humano ou foi desenvolvido por uma ferramenta de inteligência artificial regulada por humanos. Porque nós temos que ter esse direito. É um pouco... Hoje um amigo André falou... informação. Um amigo ator, André falou hoje, isso é dele, a autoria dele. Ele falou, é como botar ali o que tem num produto. Né? Se tem açúcar, gordura trans, etc. Exatamente. É uma metáfora maravilhosa. É verdade. E é exatamente isso. Você precisa informar. Quem que fez? A bula, o remédio, né? Uhum. Quem que fez isso daqui? Foi um ser humano, foi criado ou por uma outra ferramenta? Ah, não, foi por uma ferramenta. Ah, tá. Bom, eu acharia que por humano ficaria melhor, né? Claro, porque teria pesquisa, né? A possibilidade porque teria algo humano, porque nós somos humanos. Claro. Então, os humanos vão acabar e vai ficar só... Quem que vai mexer também? Não, precisa de humano. Claro. Sempre vai precisar de humano. Esse foi o ponto que trouxe... Então, regulamentar, deixar claro com ética. Esse foi o ponto que trouxe a discussão, Nani. Você tocou no ponto que trouxe a discussão. Que é o prompt também, quando você cria. Exato. Por que a gente está assustado? Porque até agora... A inteligência artificial como expressão é desde a década de 50. 1956, nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores nomeou de inteligência artificial aquilo que estava surgindo e ela é uma área do conhecimento transversal, não é só tecnologia, não é só filosofia, nem só matemática ou programação. Tudo isso que a gente está falando aqui está em muitas áreas do conhecimento. Então, inteligência artificial, por que o tema gritou e explodiu agora? Porque a gente se deparou com as ferramentas de inteligência artificial generativa que ocupam o espaço do ser humano. E ao ocupar o espaço do ser humano, a gente entendeu que era algo grave. E, ao mesmo tempo... vou ser substituído? Exato. É essa a questão. Esse foi o pânico. Esse é o pânico. Esse foi o pânico. Esse é o ponto. Foi isso que aconteceu. É isso. Isso foi o que gerou Eu vou o pânico. conseguir trabalhar, porque Exato. senão eu vou ser substituído. A questão é essa.
Esse foi o ponto que chegou. Mas há algo a mais, eu acho que esse é o debate. O que a gente tem que fazer agora é debater. E conversar com a turma da internet não é só com os atores, com os diretores, roteiristas, dubladores, locutores, empresários. A gente tem que falar, sim, com todo mundo que tem acesso às redes e perguntar para as pessoas, é isso que vocês querem? É isso que nós queremos como sociedade? Esse é o ponto. Assim, a gente não vai se importar se algo é feito com o uso de uma ferramenta de inteligência artificial. Então, esse debate agora dos atores e nos Estados Unidos, e que agora se coloca para todo mundo, é assim, independente dos postos de trabalho, nós precisamos entender a emergência e a urgência do tema. A inteligência artificial nos assustou a todos quando nós nos deparamos e pensamos assim, ei, pode não só ajudar a gente, pode também atrapalhar, pode matar o que nós temos de mais interessante, porque ela trabalha com campos do conhecimento. Você pega uma ferramenta e ela vai trabalhar com lógica aristotélica. A gente está falando de algo muito antigo. A ferramenta se algo é A, o resultado será B. Se o resultado for C, o resultado será D. Só que isso, de forma matemática, com fundamentos múltiplos. Então, por isso que os computadores têm a possibilidade de leitura rápida e por isso que a gente tem parte das ferramentas de inteligência artificial, porque eles fazem isso muito mais rápido. Então, quando a gente tinha lá o Kasparov com um computador cujo nome eu esqueci, que ganhou dele como campeão mundial de xadrez, pelas hipóteses. A máquina foi mais rápida. Se o movimento for esse, as hipóteses de resposta são tais, no jogo de xadrez. Então, claro, o computador era mais rápido, mais acelerado. Então, essa discussão é uma discussão antiga. E a discussão ética se mantém. A gente precisa entender o que a gente é e o que a gente quer ser como sociedade. Esse é o ponto, eu acho. Não, eu concordo. A gente tinha assim, algumas perguntas, mas falamos praticamente em toda a nossa conversa aqui. Nada fundamental escapou assim que eu possa falar muito rápido? Você pode falar o que você achar, ou se você deixar alguma coisa para falar, mas assim, no caso também as pessoas estão perguntando de projetos com sequência, como trilogia, temporada, série, como mensurar a remuneração, como estabelecer limites do que um ator não faria jamais. Devido ao que aconteceu na Black Mirror, de pegar uma imagem de uma pessoa e aí criar e fazer com que ela assinou e ela não viu, como a gente tem aqui, ninguém lê, a Apple a gente vai acabar... Os contratos, nada, vai acabar aceitando só para poder baixar o aplicativo, para baixar as coisas, e ninguém lê. E aí aconteceu isso então você aceitou pegar a sua imagem e fazendo coisas que você jamais faria. Nem como atriz, no caso do Black Mirror, a personagem exatamente, da Salma Hayek fala nem isso. Ela faria. Tanto que na conversa é isso, né? Nunca que eu faria isso. E ela foi obrigada a fazer porque ela assinou algo que ela nem leu e que a gente está... Nós todos estamos acostumados a não ler, Nani, não ver. Esse episódio da Black Mirror é muito interessante porque ele coloca de forma prática e artística o que a gente está falando aqui. Que esse problema não é de um ator e de uma atriz, nem de um dublador, nem de um locutor. É da má fé da pessoa, de da todo ética. Mundo. E de todo mundo também. É de todo mundo. Todos nós estamos submetidos a isso. Então, é preciso haver um movimento quase revolucionário. Mas não teve ética. Claro. É o que a gente sempre falou. Porque se não tivesse colocado isso... Claro, esse é o ponto. Acontecer. Então, o episódio é muito interessante porque ele coloca para o público em geral a possibilidade de refletir. É um pouco aquela história, né? Vieram pegar o meu vizinho que era negro e eu não sou negro, eu não fui. Vieram pegar o meu vizinho que era gay e eu não fui. Vieram pegar, acho que era o Brecht que falou isso, o Bertolt Brecht. E aí, quando vieram me pegar... já não tinha mais tempo de eu reagir, eu não falei nada. Então, assim, isso diz respeito... Desculpa, pessoal, está muito mal dito e mal colocado, mas, enfim, a referência vocês entenderam. Mas o fato é que não dá para a gente pensar que o problema é do outro. O problema não é do outro. O problema do outro é nosso. Impor? O problema do outro então nós é nosso. Temos que impor, nos unir e falar. Colocar e dizer. Então, não assim, aceito. Atores, atrizes, dubladores, locutores, quanto a contratos em relação à inteligência artificial, não assinem. Esquece. Não assinem, mande mandar mensagem para mim. Mande Você me perseguir aceita, e tal. E exatamente. Tendo algum contrato e
e enviar para você, no caso, a Interartes, no caso. Eu tenho E um como problema faz? assim, Faz de braço, associa-se né? Eu tenho um problema de braço. para alguém consigo, te ajudar. eu não consigo dar vazão. Mas assim, uma cláusula geral, a gente até publicou esses dias, a gente fez uma postagem. Não assinem. Então, assim, a primeira coisa que eu digo é, joga ali o contrato, vê se tem a expressão inteligência artificial, se tiver, já tira. Exatamente. Para agora é isso. É. Para emergência, para urgência, é isso, até que haja uma regulamentação. Tem um projeto de regulamentação de autoria do presidente do Senado, inclusive, do Rodrigo Pacheco. E, claro, a gente tem que ter um procedimento de participação nesse projeto para discutir essas temáticas. E vai acontecer isso. A classe está muito unida. A gente está conclamando locutores, roteiristas, diretores, atores, atrizes, dubladores. Está existindo um movimento, e a Interartes, naturalmente, está capitaneando um pouco esse processo, está tendo uma certa liderança institucional pela sua estruturação, e a gente está conseguindo isso. Mas tem muita gente colaborando e a gente está conseguindo levar esses temas para um debate da sociedade civil. Então, eu acho que é o momento que a gente tem agora. Aos artistas eu recomendo, não assinem, excluam, se você tiver um contrato, como acontece muito com a locução, não é somente você não recebe o contrato, você recebe uma proposta de trabalho, ou às vezes quando o artista é contratado por diária, né? Então, se for o caso e tiver uma dúvida, pode colocar uma cláusula dizendo autorização, não há concessão, cessão ou concessão ou permissão de uso para desenvolvimento da voz, da imagem ou de qualquer coisa vinculada à personalidade daquele artista por meio de ferramenta de inteligência artificial. Não. Então é dizer não. Primeira coisa é isso. Depois nós vamos entender que tipo de regulação. A emergência é essa. E eu acho que a gente vai ficar muito tempo falando sobre inteligência artificial generativa, mas... Até ter uma ética, até que isso se assente de alguma forma. Mas esse será o tema. Esse será o tema. Esse será o tema agora, num futuro... a curto prazo, médio prazo. Depois o tema vai meio que se acostumar. Nós queremos nos proteger. A questão é isso. O artista precisa se proteger. E precisamos de uma empresa, de uma associação, enfim, que nos ajude. Então, um sindicato, se associem todos. Vão lá na Interartes. Alguém que possa lutar pelos artistas, pela arte em geral. É o que a gente tem feito, assim, a gente conseguiu consolidar uma união bastante significativa, são muitos artistas e a gente realmente tem isso hoje. Então, se você por acaso está assistindo, é ator, atriz, dublador, locutor e ainda não é associado, vá lá, interartes.org.br, se associa rapidamente e a gente volta para falar dos resultados disso quando você me convidar de novo. Exatamente, e muito obrigada pelo seu tempo, você estar aqui em São Paulo e ter aceitado o convite. E, infelizmente, você viu, já até passou, né? Do tempo, eu sabia que ia passar, mas por mim, eu ficaria aqui, nossa, exatamente, sentava e já ficava conversando sobre isso, porque tem muito papo. Tem muita coisa. E onde te encontrar também, além da Interartes, tem a sua rede social? O Instagram, eu uso bastante o Instagram, é Victor Drummond Escritor. Eu faço muitas postagens coligado, né, em colaboração com a Interartes, mas discuto muito temas também vinculados à arte e à literatura. Então é Victor Drummond Escritor, né, lá no Instagram. Eu até entrei agora no Threads, né? Threads, né? Os cariocas falam, mas ainda está começando, né? O Twitter eu até tenho uma postagem, mas não dá, porque o Twitter precisa de uma atenção no que você vai publicar e um cuidado e um tempo que eu não tenho disponível. Então o Instagram ele resolve assim essa conexão. Eu tenho um site como escritor, que é o meu nome, victordrummond.com, que está um pouquinho parado. Mas é isso, acho que seguindo a gente lá no Instagram, vão conhecer o seu trabalho Interartes e tirar Brasil, as dúvidas. Tirar as dúvidas e a gente volta aqui para falar mais. Vai ser que uma alegria. Maravilha! Obrigado. Talento, espero que tenham gostado, tirado suas dúvidas, mas sempre vai ter diversas dúvidas. E não esqueçam de clicar aqui, se inscreva no canal para poder chegar a mais pessoas, para as pessoas que não entendem exatamente, juridicamente, como o uso de imagem, etc. e tal. Peçam, informem, façam com que as pessoas entendam como é que funciona as ferramentas agora dessa nova geração, tecnologia, enfim. Inscreva no canal, no YouTube, e fique sempre conosco. E muito obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo.